Olá, crianças, bom dia! Vamos dar início à nossa aula de História, no capítulo 2, Entre a Democracia e a Ditadura. O presidente que substituiu Juscelino Kubitschek em 1961, Jânio Quadros, tinha um costume nada comum a seu cargo de chefe da nação. Diariamente, ele escrevia bilhetes para as pessoas que trabalhavam com ele e tomava pequenas decisões que se tornaram famosas. Entre elas estavam a proibição do uso de biquínis na praia e a regulamentação do tamanho dos maiôs das mulheres nos concursos de Miss. Decisões bem curiosas, não acha? Jânio se elegeu principalmente por se alinhar à parcela mais simples da população, defendendo pautas que eram do interesse dela. Ao adotar tal postura populista, Jânio, de certa forma, não se distanciou de seus antecessores. Cabe lembrar que Vargas ficou conhecido como pai dos pobres, enquanto JK teve seu discurso pautado pelo desenvolvimento, pela geração de emprego e pela melhoria das condições de vida das populações mais humildes. Diferente de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, Jânio buscou criar a imagem pública de um político vindo das parcelas mais pobres da sociedade brasileira. O breve governo de Jânio Quadros. Em 1960, foi eleito à presidência da República o candidato Jânio Quadros, que usava uma vassoura como símbolo da campanha para varrer a corrupção. Em seu governo, Jânio adotou medidas impopulares para a época, como a proibição das brigas de galo e do uso de biquíni. Para combater a inflação, reduziu a concessão de crédito, ou seja, reduziu a quantidade de empréstimos, promoveu a desvalorização da moeda e o congelamento dos salários. Observe a charge, que é chamada de a lanterninha. Jânio Quadros aparece com uma vassoura, que era símbolo do seu governo. Ele diz o seguinte: precisamos trabalhar juntos, seu Carlos. Você descobre as sujeiras e eu passo a vassoura. Como vocês puderam observar, um dos símbolos da campanha de Jânio Quadros era a vassoura. Vamos acompanhar agora a seguir um jingle da campanha de Jânio Quadros para as eleições de 1960. Mari, vassourinha, mari, a bandalheira, cansados de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Caraca, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos descer com Jânio. Certo, então como vocês puderam observar, um dos lemas da campanha de Jânio era varrer a corrupção. No jingle, ele prometia, além de varrer, moralizar o Brasil e dar esperança ao povo abandonado. Observem na letra da campanha a palavra bandalheira, que ainda é bastante utilizada atualmente, mas que em 1960 era bastante forte na sociedade. Bandalheira refere-se à situação de desordem ou descumprimento de regras, leis, princípios ou ordens. No contexto da canção, está relacionada à corrupção presente nas instituições do país. Todas essas ações polêmicas do presidente Jânio Quadros fizeram com que ele diminuísse a sua popularidade e levaram a perder apoio de outros políticos, que passaram a dificultar a aprovação de seus projetos no Congresso. Enfrentando forte oposição, com pouco mais de 6 meses de mandato, Jânio Quadros renunciou ao cargo de presidente do Brasil. Após a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart, conhecido como Jango, assumiu o governo. Ele governou de 1961 até 1964.
Jango propunha mudanças econômicas para o Brasil, como a alteração na cobrança de impostos, reforma tributária e a redistribuição de terras, ou seja, a reforma agrária. Tais medidas, que faziam parte das chamadas reformas de base, atrapalhavam os interesses dos setores ricos e poderosos. Além delas, Jango propunha uma reforma educacional, a fim de combater o analfabetismo e formar mais cidadãos aptos a participar da vida política do país. O governo de Jango foi marcado pela abertura das organizações sociais. Estudantes, organizações populares e trabalhadores ganharam espaço, causando preocupação das classes conservadoras, como, por exemplo, os empresários, banqueiros, Igreja Católica, militares e classe média. Embora os grupos que comandavam a economia brasileira fossem contrários às ideias de Jango, as camadas mais pobres da população aprovavam essas medidas. Alguns setores da sociedade brasileira temiam que as crescentes manifestações populares de apoio a Jango e suas medidas levassem o país a uma revolução popular. Eles tinham ao seu lado as Forças Armadas, que partilhavam do mesmo receio, além de apoio de países como os Estados Unidos. Em março de 1964, o presidente organizou um grande comício na Central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, onde defendia a urgência de reformas políticas. Em oposição ao governo, os grupos conservadores realizaram um grande protesto público, com a realização da Marcha da Família, com Deus pela Liberdade. Por essa razão, no dia 31 de março de 1964, Jango foi deposto, ou seja, retirado do poder por um golpe de Estado que deu início a um novo período de ditadura no Brasil. O golpe militar. No dia 1º de abril de 1964, tropas do Exército, sediadas em Minas Gerais, marcham para o Rio de Janeiro. No Congresso Nacional, o cargo de presidente da República era declarado vago, mesmo com a presença de João Goulart em território nacional. Como vocês viram, João Goulart ele renunciou no dia 31 de março de 1964, mas a partir do dia 1º de abril já estava sendo considerado que o Brasil estava sem presidente da República. O período militar iniciou-se em 1964 e só terminou em 1985, que é o conteúdo que nós vamos estudar nas próximas aulas, o período em que o Brasil viveu a ditadura militar. Na aula de hoje estudamos um pouco sobre os governos de Jânio Quadros e João Goulart, que foi do período de 1961 a 1964. E agora é hora de exercitar o que você aprendeu na aula de hoje. Bons estudos!